Olá para você de casa, olá Patrícia, olá Ivan. Nós estamos muito felizes de estarmos em mais um estudo, Aprender com Jesus é Tudo. E hoje nós vamos aprender sobre a oração. O que Jesus ensinou sobre a oração? Eu e a Patrícia estamos muito contentes de ter aqui o Ivan conosco. A Patrícia vai contar um pouquinho sobre quem é o Ivan para você aí de casa. Seja muito bem-vindo, Ivan. Seja muito bem-vindo. O Ivan é o nosso primeiro diácono da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Alto Moarama. Ele não é de Uberlândia, mas ele veio abençoar Uberlândia. Ele é da Bahia, é esposo da Vanusa e ministra vários estudos bíblicos pela cidade. E hoje está aqui para nos ajudar. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui, tá? Muito obrigado pelo convite e que, mais uma vez, nós possamos crescer no conhecimento e sermos abençoados pela palavra de Deus. Amém. Muito bom. Já que nós vamos falar sobre a oração, nós vamos ver ao longo do estudo que a oração ela é fundamental quando a gente vai abrir a palavra de Deus. E para isso, eu gostaria de convidar você que está em casa a curvar a sua fronte nesse momento. Nós aqui vamos fazer o mesmo para nós termos uma palavra de oração. Querido e amado Pai, muito obrigada, Senhor, pelos teus cuidados diários conosco. Nós agradecemos esse momento que estamos aqui para abrir a tua palavra, estudar. Que o teu Santo Espírito esteja aqui conosco, que esteja também com os nossos amigos em casa, que vão assistir a esse vídeo, que vão estudar, que nós possamos entender a real função da oração na nossa vida e principalmente a sua importância. Dá-nos o teu Santo Espírito, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paty, para a gente começar, você pode fazer a leitura desse texto inicial, por favor? Com certeza. Aqui no nosso guia de estudo, a gente tem uma perguntinha que diz: o que Jesus ensinou sobre a oração? Jesus era um homem de oração. Ele gostava de buscar um local solitário para esses momentos agradáveis de comunhão com o Pai. Às vezes, passava a noite toda orando. Também gostava de orar pelos discípulos. Ele orou, inclusive, por todos nós. Sendo Jesus o nosso exemplo em todas as coisas, nós devemos orar como ele orava. Considerando que o Filho de Deus sentia necessidade de orar, quanto mais devemos nós, fracos e pecadores, mortais que somos, sentir a necessidade constante da oração. Muitas vezes nós deixamos um pouco de lado, né? Fazemos uma oração meio mecânica. Querido Deus, obrigado por esse dia, me deu uma boa noite de sono, em nome de Jesus, amém. Às vezes você teve um dia horrível. E é por isso que a gente está aqui hoje, para a gente aprender sobre a oração. Como que a gente faz essa oração? Bom, e se nós temos dúvidas sobre a oração, os discípulos também tiveram, né, Ivan? Conta para nós, Ivan, o que os discípulos perguntaram a Jesus? Que pedido que eles fizeram para ele? Olha, vamos ler o texto que está na palavra de Deus, Lucas 11, versículo 1. Nós vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Você pode ficar à vontade também para abrir a sua em casa, para que nós possamos estudarmos o texto com maior atenção, com maior profundidade. Lucas 11, versículo 1. Versículo 1. Dito assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe perguntou: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Na verdade, os discípulos eles estavam sempre com Jesus. Então, eles não viam a necessidade de clamar, porque estavam sempre em contato com o Mestre. E a oração, ela é um hábito que nós adquirimos, né? E quando Jesus, então, retornou para o céu, ele deixou aquele modelo de oração para os discípulos e, então, a partir daí, eles passaram a orar diretamente para Deus, né? Então, os discípulos, eles viram, né, Jesus orando e eles pediram a Senhor, nos ensina-nos a orar, porque mais tarde seria crucial para a vida deles. Excelente, muito bom, muito bom. Então, a gente já sabe que os discípulos pediram a Jesus para ensiná-los a orar. Então, vamos aprender o que é que Jesus respondeu para eles, não é mesmo? Que oração Jesus ensinou aos discípulos, Ivan? Vamos ver o que está escrito lá em Lucas 11, de 2 a 4.
Continuando, né? E isso que é a oração justamente conhecida por todos, a oração do Pai Nosso. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano, dai-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Olha que modelo de oração Jesus dá para seus discípulos, né? Mostrando para os discípulos que eles precisam reconhecer que no céu existe um Deus que está sempre pronto para os atender, sempre dispostos a os ouvir. Depois, reconhecer que em Deus eles podem ter todas as suas necessidades supridas, por isso que ele falou: dar-nos o pão de cada dia hoje, né? E também reconhecer de que eles eram falhos e que precisavam de perdão e perdoar também. É uma oração completa, né? Abrange todas as áreas da nossa vida. Com Bom, certeza. E será que a Bíblia fala alguma coisa? Será que Jesus deixou ensinado alguma coisa sobre os tipos de oração? Que tipo de oração, Ivan, Jesus ensinou lá no Sermão do Monte? Vamos ver o que aqui diz a palavra de Deus no livro de Mateus 6, de 5 a 8. Vamos abrir as nossas Bíblias e também nós vamos deixar o texto para caso você em casa queira acompanhar. Mateus 6, 5 a 8. Amém. Dito assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Então, vejamos aqui que o próprio Senhor Jesus, ele dá dicas para nós termos orações bem-sucedidas, né? Ele fala: quando você tiver algo que pedir a mim, entra no teu quarto, entra em secreto. E eu que estou em secreto também vou te recompensar, né? E é justamente no interior do nosso quarto é que nós podemos contar tudo para Jesus. As minhas necessidades, os meus anseios, o que eu preciso, né? As minhas aflições, né? E ele está sempre pronto ali para nos ouvir. O interessante é que ele diz no livro de Mateus, versículo 18, que ele em secreto nos recompensa, né? Então faz bem nós termos momentos de orações só entre nós e Deus. A oração no secreto nos conduz à intimidade. Quando a gente entra para o nosso quarto e fecha a porta, somos só nós e Deus. Ali a gente pode se entregar, se derramar, colocar o coração total e completamente à mostra a Ele. É verdade. Não é mesmo? Bom, quais são as promessas maravilhosas que Jesus fez com relação às nossas petições, Ivan? Vamos ver o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22. Amém por aqui. Amém. Vamos ler e diz assim: e tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém. Amém. É tão maravilhoso nós sabemos que temos um Deus que está sempre pronto para nos atender, né? Sempre pronto para nos ouvir, né? Para suprir aquela necessidade. E o próprio Daniel, né? E o próprio também Davi, eles tinham essa intimidade com Deus. A Bíblia conta que Daniel ele tinha o hábito de orar 3 vezes por dia. Então, diante de cada necessidade, ele sabia de que existe um Deus no céu que estava pronto para o ouvir e o atender segundo a sua vontade. Então, é bom que nós também criamos hábitos, né, de falar mais com Deus, né,
de saber de que tem um Deus que onde você está, Ele está sempre pronto para te ouvir e te atender. Eu e a Patrícia, lá na sala dos adolescentes, a gente estava conversando um dia sobre o lugar que a oração ocupa na nossa vida, né? Muitas vezes a gente está cansado, a gente está ansioso, a gente está angustiado, está triste, e a gente busca vários refúgios. A gente busca, não, minha cabeça está muito cansada, então eu vou assistir um seriado, eu vou assistir um filme, eu vou assistir um jogo de futebol, vou assistir qualquer coisa para poder relaxar minha cabeça. Ah, não, eu estou tão triste, eu quero comer um negócio gostoso. Ai, eu estou tão cansada, eu vou arrumar outra coisa para fazer, eu só quero ficar aqui deitada, eu não quero fazer nada. Só que quando a gente passa a olhar para Jesus como nosso amigo confidente, que Ele supre todas as nossas necessidades, se a gente busca Ele nesses momentos em oração e fala, Senhor, eu estou cansada, eu estou angustiada, eu estou triste, eu estou ansiosa, tira isso do meu coração e busca Ele, Ele tira, né, todas essas nossas aflições e Ele supre essas nossas necessidades de alegria, de renovo, de descanso. Com certeza. Então, a gente tem que saber colocar a oração no lugar de importância que ela tem, né? Esse tema de hoje está sendo maravilhoso. Eu tive alguns momentos hoje que eu precisei entrar para o meu quarto, fechar a porta e lançar as minhas ansiedades sobre Ele. E é Ele que acalma, é Ele que traz a paz que excede todo o entendimento, não é mesmo? É verdade. Sim. Muitas vezes a gente não consegue, né? Às vezes você está no meio de uma situação que você não vai conseguir entrar para o seu quarto, fechar a porta e orar. Mas você pode elevar seu pensamento a Deus, né? Ele está pronto para nos ouvir. Não é toda vez que a gente consegue ir para um lugar fechado, ajoelhar, fechar os olhos. Às vezes você está no trânsito, às vezes a sua angústia, a sua necessidade de falar com Deus é na hora que você está dirigindo. Você não tem como fechar o olho, né? Mas Deus está pronto para ouvir a nossa oração. Eu tenho muita oração informal com Deus. Eu tenho os meus momentos de oração formal, mas eu tenho muito de falar com Deus ao longo do dia. Então, às vezes, o semáforo está demorando para abrir e eu estou atrasada. Eu falo, Deus, por favor, faz esse semáforo abrir. São coisas minúsculas que muitas vezes são irrelevantes, né? Ou senão, às vezes, estou passando por um negócio no trabalho, Senhor, me ajuda a manter minha boca fechada aqui, não me deixa falar o que eu não devo. Então, coisas que são pequenas, mas Deus quer tanto ouvir, Ele quer tanto resolver o que é pequeno para nós, né? Se é pequeno para nós, imagina para Ele. Eu tenho amigas no trabalho que falam comigo assim, Patrícia, vamos ali no banheiro comigo rapidinho? Quando me chamam para ir para o banheiro, eu já sei que é um momento de oração. Um momento bem rápido. Às vezes o dia está difícil, as coisas não estão correndo como a gente gostaria, e aí a gente faz um breve momento de oração ali e tudo se acerta. É como você ter alguém de confiança que você conta, que você Exatamente. pode contar ali coisas que é só entre você e a pessoa. Como se fosse sua mãe, ou um amigo, né? Ou alguém assim, ente querido, que você tem muita confiança, que gosta de compartilhar algo. E esse é o hábito da oração com Jesus. É onde você está, no momento que você está, é você saber de que tem um Deus que você pode contar, você pode ir ao Senhor. É isso aqui, né? Você pode conversar com Ele como se fosse um amigo, né? Contar seus segredos, né? Como um amigo, uma pessoa de confiança, que você sabe que você vai contar e vai te ajudar. Amém, amém. Mas será que todas as nossas orações, todas as orações de todas as pessoas são atendidas ou nós temos condições? Aqui no guia de estudos diz pra gente assim, ó, que há condições para a oração ser atendida. Há certas condições sobre as quais podemos esperar que Deus ouça as nossas orações. Por isso nós vamos examinar alguma delas, ok? Vamos lá. Bom, a primeira condição está em Mateus 7, do versículo 7 ao 8. E é sentir a necessidade do auxílio. Mateus 7, 7 a 8. Ivan, você pode ler para a gente? Sim. Dito assim, pede e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém. Amém por isso.
Muito bom. Ó, aqui o nosso guia diz assim: os que reconhecem a sua necessidade e anelam por Deus podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração tem de estar aberto à influência do Espírito Santo. Do contrário, a bênção de Deus não pode ser obtida. Somos tão carentes do cuidado de Deus como um bebê é carente da atenção e do cuidado dos pais. E muitas vezes eu acho que a gente se sente tão autossuficiente, né? Esquece do quanto a gente precisa de Deus em coisas até super simples, né? Verdade. A segunda condição sobre a oração é orar com fé, né? E nós vamos ver um exemplo lá em Marcos 11, verso 24. 11, 24. Dito assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que receberdes, e assim será convosco. Né? A própria palavra de Deus nos dá alguns exemplos de pessoas que oraram e foram elogiadas por Jesus por causa da sua fé e tiveram suas vidas transformadas. Né? E também pessoas que, por causa da falta de fé, também foram repreendidas, né? Foram reprovadas por Jesus. Então é importante que quando nós nos aproximamos de Deus em oração, a gente crê que Ele vai responder, segundo a sua vontade, mas Ele vai responder. Às vezes com sim, às vezes com não, ou talvez com espere. A gente vê a palavra de Deus falando que se preciso for, até as pedras falarão, né? E muitas vezes eu vejo alguns vídeos assim na internet, eu falo, parece que as pedras estão começando a falar. Algumas pessoas que às vezes nem creem em Deus falam assim, pede, joga para o universo. Declara na sua vida que vai acontecer, joga para o universo que vai acontecer. Ou às vezes até pessoas que creem também em Deus, né? E elas falam assim, pede. A única coisa que você tem que fazer é pedir. Pedir e acreditar. Então, muitas vezes isso é falado e direcionado para riquezas materiais e tudo, mas vamos levar isso para a nossa vida, né? Para as coisas que não são só materiais. A gente tem tanta necessidade que não é necessidade material, e o que a gente tem que fazer é pedir e crer. Bom, existe uma terceira condição que está lá em João 15, verso 7, que é obedecer aos mandamentos. Muitas vezes essa parte parece ser um pouco mais difícil, né? E lá em João, no capítulo 15, verso 7, fala assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, né, que fala, se as minhas palavras estiverem em vós, a palavra de Deus é a Bíblia, são os mandamentos dele, é tudo que contempla aqui, todas as orientações. A partir do momento que a gente resolve acolher isso e obedecer, nós vamos colher os frutos, né? Amém. É uma consequência natural. Da mesma forma que se você furar um par e você está suscetível a bater, da mesma forma que se você ficar, você vai evitar um acidente. Então, quando você começa a seguir o que Deus fala, as consequências naturais são as bênçãos de Deus. Né? Porque essas orientações dele são para que nós vivamos essas bênçãos. Bom, Ivan, conta para nós, qual que é a quarta condição? Vamos lá. Quarta condição é perdoar os que nos ofendem. Olha só, para que termos nossas orações serem respondidas. Vamos lá? Está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Difícil essa também, né? Pedir e crer é um pouco mais fácil do que obedecer e perdoar, né? Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Mas, e quando estiverdes orando, verso 25, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E esse mesmo ensino aqui está lá na oração do Pai Nosso, né? Em que ele nos ensina, quando nós fazemos a oração, a gente fala, Senhor,
perdoe as minhas dívidas, como eu tenho perdoado os meus devedores, ou aquele que me ofende. Né? E aqui Marcos vem mais uma vez nos ensinando que para que nós possamos ter nossas orações respondidas, o perdão dos nossos pecados, nós antes precisamos também dar o perdão. Né? É muito enfático eu querer o perdão, né, e não perdoar. Né? Não combina. Então, por isso que Deus nos ensina a nós perdoar também, e assim nós teremos também o nosso perdão. Falar é tão fácil, né, gente? É muito fácil a gente falar que a gente precisa perdoar. Mas eu gosto sempre de lembrar nas minhas orações que sozinho eu não consigo. Eu sempre falo com Deus, Senhor, por favor, ponha o perdão no meu coração, porque sozinha eu não consigo. O perdão é um dom de Deus. Mais para frente nós vamos aprofundar um pouquinho nesse tema, não é mesmo? Agora nós podemos falar Deixa eu aí... só fazer um comentário sobre claro. aqui a parte do Pai Nosso, que a gente fala, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? E aí, fica uma lição, como que eu tenho perdoado, né, aos meus devedores? Porque Deus, ele vai a minha oração é que ele me perdoe assim como eu perdoo o meu devedor. Se eu não estou me perdoando, Deus provavelmente não vai me perdoar. Se eu estou perdoando muito, Deus vai me perdoar muito. Se eu estou perdoando pouco, Deus vai perdoar pouco. Então, que a gente, na hora que faça essa oração, que a gente possa pensar como que eu estou perdoando as pessoas que me ofenderam, né? Sim, que a gente se conscientize, não é mesmo? Bom, nós temos uma quinta condição. Pedir segundo a vontade divina. Como é pedir segundo a vontade divina? Vamos ler Mateus 26, 42 e ver qual é a orientação do Senhor para nós. Importante essa parte. Mateus 26, verso 42. Eu espero que você esteja aí de casa acompanhando conosco na sua Bíblia. Bom, diz assim: Então os deixou pela segunda vez e orou: Meu Pai, se não for possível, afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Vou ler novamente, eu gaguejei um pouco só para ficar compreensível. Então, os deixou pela segunda vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. É forte, não é forte? O comentário diz assim: o apóstolo João ensinou esta mesma verdade, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Está em 1 João 5,14. Nós somos tão falíveis que às vezes nós pedimos coisas que não seriam uma bênção. Deus, contudo, é tão bondoso que só atende o que sabe ser para o nosso benefício. Quantas vezes eu já agradeci a Deus depois de muito tempo por não ter atendido uma oração que eu fiz no passado, porque com certeza não resultaria em bênção para a minha vida. O Senhor é bom, Ele atende segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Deus sabe muito além de nós, né? Então, quando Ele fala um não, é porque Ele está vendo que lá no futuro aquilo não seria benéfico para nós. Eu sempre gosto de acrescentar, quando eu oro e falo assim, mas que cumpra a sua vontade, não a minha. Mas, Senhor, se a minha vontade não for igual à sua, que o Senhor conforte o meu coração. Amém. Porque a gente fica frustrado, né, como ser humano. Então, que Deus possa tirar de mim qualquer sentimento ruim por não ver a minha oração atendida como eu queria, né? Que Ele nos dê a compreensão, Isso. ao invés da frustração. Exato. E vejam que em toda oração é colocada aí a questão da humildade. O próprio Jesus, ele disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que seja a tua vontade, não a minha. Isso mostra submissão total, de que mesmo que eu quero algo mais, que seja feita a vontade do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, né? Amém. Submissão total a Deus. Amém. E o sexta condição, né, que nós vamos ver aqui sobre a oração está em Colossenses 4, versículo 2. Colossenses 4, 2. Isso. Um pouquinho mais para frente, né, do que a gente estava mexendo. Colossenses
4:2. É um livro menorzinho, né? Uhum. Da Bíblia. E o que é que diz em Colossenses 4:2, Ivan? Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. A palavra de Deus conta até uma pequena história de uma mulher em que ela chegou diante de um juiz e de tanto ela importuná-lo, ou seja, de tanto ela pedir por ajuda, ele o atendeu. E Jesus usou essa história para nos ensinar de como é bom nós perseverarmos naquilo que a gente pede a Deus, né? Reconhecendo e acreditando de que Ele vai responder. Amém. Mesmo que seja a sua vontade, mas nós continuamos crendo, né? Isso é nos ensinando a manter sempre a nossa fé viva, acesa e confiante no poder de Deus, né? Então, por isso que Colossenses deixou bem claro, né? Perseverar na oração. Amém. Perseverar em oração. Amém. Amém. Tem orações que são respondidas de maneira rápida, né? Mas tem algumas que exigem de nós alguns anos de comprometimento pedindo por aquilo. Verdade. Bom, e a nossa sétima e última condição é orar em nome de Jesus. E aqui nós vamos ler o capítulo 14 de João, no verso 13. E fala o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós também temos na Bíblia que Jesus fala que ninguém vem ao Pai senão por Ele, né? Então, eu lembro de um sermão que foi dito, nós iniciamos a nossa oração direcionando para Deus. Então, a gente está orando para Deus. Mas, ao finalizar, quando a gente fala tudo isso eu peço, eu oro em nome de Jesus, porque é Ele quem vai interceder por nós. Então, a gente direciona para Deus, mas a gente pede tudo em nome de Jesus, porque é Ele quem vai apresentar tudo isso para Deus. E nós aqui o comentário fala assim, exatamente, nosso intercessor. Fala assim, orar em nome de Jesus é mais do que simplesmente mencionar-lhe o nome no começo e no fim da oração. É orar segundo o sentimento e o espírito de Jesus, ao mesmo tempo em que cremos em suas promessas e descansamos em sua graça. Então, Jesus, que a gente leu no começo, que foi um grande exemplo de oração, né? Ele orava diariamente, frequentemente. Então, orar também no espírito em que ele orava, de reverência, elevando a nossa mente totalmente a Cristo. Reverência e entrega total. Bom, nós já estamos nos encaminhando para o fim. Nós temos aqui uma conclusão que diz o seguinte: Deus tem 3 formas de responder às nossas orações, como o Ivan já tinha mencionado. É o sim, o não e o espere. Bom, a resposta sempre será sim, quando todas as condições forem preenchidas e o que pedimos for o melhor para nós. A resposta sempre será não, quando o que pedimos não for o melhor para nós. Tiago escreveu lá em Tiago 4:3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Deus é muito sábio, por isso jamais comete um erro. Ao mesmo tempo, por seu amor infinito, ele jamais vai deixar de abençoar os que são sinceros. E nós temos a terceira resposta, que é o espere. Bom, a resposta será espere quando Deus desejar provar a nossa fé ou experimentar a sinceridade do nosso desejo. Talvez ainda não seja a hora de nós recebermos o que pedimos, mas a bênção virá mais à frente. Amém. Por isso. Amém. Minha mãe costuma dizer que a resposta de Deus é sempre sim, porque Ele sabe o que é melhor, então Ele está falando sim para o que é bom na nossa vida. Amém. Com certeza. Amém. Bom, Ivan, muito obrigada pela sua presença aqui nesse estudo conosco. Por nada. Foi maravilhoso. Agradeço a sua participação e agradeço também você que ficou até esse momento. E eu queria deixar para você uma reflexão. Orar nem sempre é fácil, mas Deus, Ele quer nos ouvir. Deus sabe o que está no coração? Ele sabe. Então, para que eu preciso falar? Eu preciso falar porque, ao falar, eu crio intimidade com Ele. Ao entrar para o meu quarto, igual a gente falou, fechar a porta e falar para Ele tudo o que está no meu coração, eu crio relacionamento com Deus. Então, a sua oração, ela pode ser muito mais do que só pedir. Porque já pensou ter um relacionamento com uma pessoa que só te pede as coisas?
Então, conta as coisas do seu dia para Deus. Conta como você está se sentindo, se você está se sentindo feliz, se você está se sentindo agradecido, se você está triste, está chateado. Tudo, Ele quer saber tudo. Se às vezes é uma coisa que você tem dificuldade, você pode chamar um amigo para começar a orar com você. Crie momentos de oração. Crie um propósito específico para que você possa desenvolver esse hábito que é fundamental para a nossa relação com Jesus e com Deus. Amém. 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 Com Amém. Deus você pode falar sobre tudo. Nós lemos Exatamente. muito essa palavra aqui. Tudo. Tudo. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença, mas antes de nós finalizarmos, Ivan, por favor, você poderia fazer uma oração por nós? Claro. Fechemos nossos olhos. Grande Deus, maravilhoso Pai, obrigado por ser o nosso melhor amigo. Obrigado por ser um Deus fiel em que podemos contar em todos os momentos. E porque em Ti as necessidades dos Teus filhos são supridas. Senhor Deus, obrigado por realizar milagres na vida dos Teus filhos. Obrigado pelas orações que o Senhor responde. E obrigado por aquelas que o Senhor não responde, porque o Senhor sabe o que é melhor para os Teus filhos. Por isso, nós queremos, através da oração, entregar as nossas vidas em Tuas mãos. A vida de cada pessoa que nesse momento está tendo contato com a Tua palavra. O que anseia, Senhor, ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Que o Senhor continue atuando, transformando e ouvindo as suas orações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, nós temos um próximo encontro. Eu espero que você volte, esteja presente conosco. E eu gostaria de te convidar para nos seguir nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Logo na descrição nós vamos deixar também o número de WhatsApp, se você quiser entrar em contato conosco, com a igreja. Se tiver alguma dúvida que ficou em relação a esse estudo, manda para a gente. A gente quer te ajudar a entender. A gente quer te responder o que Jesus responderia para a sua dúvida, não é mesmo? Exatamente. Se você também tiver algum pedido de oração, você pode mandar por esses canais de comunicação, que nós estaremos em oração por você. Até o próximo estudo. Até mais. Até.